Olá, muito bom dia! Hoje é dia 25 de janeiro, 6h15 da manhã e você está no melhor lugar que você poderia estar, no colo do Pai. Eu sou o Michael e hoje quero compartilhar com você 3 aspectos que são muito, mas muito importantes para que a nossa confiança em Deus aumente, para que o nível de segurança que nós temos para com Deus também aumente. Fica comigo aqui até o fim desse vídeo e eu vou te entregar esses 3 pontos que vão ajudar você demais. Bom, eu quero começar esse tempo lendo com você o que está escrito lá em Isaías, no capítulo 64, no versículo 4, que diz assim: desde a antiguidade não se ouviu falar e nem se viu um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Desde a antiguidade não se viu e nem tampouco se ouviu falar de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Uau! Gente, quando nós estudamos, seja de maneira filosófica, religiosa, a história dos povos, nós vamos ver que, principalmente nos tempos antigos, era comum, era habitual os deuses, eles serem sempre servidos. Então, uma das coisas que se esperava imediatamente de alguém que se aproximava de alguma divindade era de que aquela pessoa tivesse uma disposição ou uma disponibilidade imediata para servir aos desejos daquele Deus ou daquela divindade ou daquela suposta divindade ou daquele suposto Deus. Isso era muito comum nos dias e nos tempos antigos e ainda nos dias de hoje também. Não é estranho assim. Mas quando o profeta Isaías vem no meio de um contexto histórico como esse que eu te falei e diz o seguinte: olha, existe uma novidade. O Deus que eu estou apresentando para vocês, o Deus a qual eu me refiro, o Deus de Israel que eu estou trazendo para vocês aqui, ele é diferente dos outros. Ele está disposto a trabalhar por vocês e a favor de vocês. Ele não está esperando que você vá trabalhar para ele. Esse Deus que eu estou apresentando para vocês, ele não está esperando que você trabalhe para ele antes, para depois você pensar em alguma coisa a oferecer como contrapartida, ou pedir para ele, melhor dizendo, em contrapartida. Não. O Deus que eu estou aqui anunciando a vocês, ele trabalha a favor daqueles que confiam nele. Uau! Gente, 3 coisas que nós precisamos saber sobre Deus. 3 coisas que nós precisamos saber sobre o Deus da Bíblia. E esses 3 aspectos que eu vou compartilhar aqui com você dizem respeito à natureza de Deus, tá? São aspectos ligados à natureza de Deus. Então, o primeiro aspecto é que Deus é onipresente.
significa que Ele está em todos os lugares. Deus não está limitado como eu e você a um ambiente. Às vezes a 2 ou 3, se fizermos por meio de representação, não é mesmo? Alguém pode estar em outro lugar que nós não estamos presencialmente ou fisicamente, mas estamos lá por meio de representação. Acontece, você já passou, por exemplo, uma procuração para uma pessoa? Esse documento é aquele documento que valida oficialmente que uma outra pessoa nos representa, que o que ela fizer, que o que ela decidir, que o comportamento dela aqui ou ali, por meio de uma procuração, faz ela ser na representatividade como nós. Deus, Ele não precisa de procuração de ninguém, porque Ele é Deus em primeiro lugar e no seu aspecto da sua onipresença, diferente de qualquer outro ser, diferente de qualquer outra pessoa, Ele consegue e está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, você precisa saber que o Deus que a Bíblia nos apresenta, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui comigo e eu particularmente posso até sentir a sua presença, mas Ele está aí com você também. E está com outras pessoas que estão também conectadas a essa mensagem, mas não só conosco. Ele está em todos os lugares. E qual é o problema que nós podemos apresentar em relação a um Deus que está em todos os lugares? É o problema de muitas vezes nós não percebermos a sua presença. Já aconteceu com você? Alguma coisa que você ficou sabendo ou alguém te notificou e você falou, mas como pode isso ter acontecido? Eu estava lá. Já aconteceu comigo. Estar em um lugar, mas não perceber alguma coisa que aconteceu naquele lugar, às vezes não perceber a presença de uma pessoa que estava naquele lugar. Pois é, Deus está em todos os lugares, mas a pergunta é qual o nível de percepção que nós temos em relação à presença dele. Segundo ponto que é importante você saber sobre o Deus da Bíblia e diz respeito à natureza dele, é a sua onipotência. Diga comigo, onipotência. Essa palavra onipotência significa que Deus reúne nele todo o poder. Deus reúne nele todo o poder. Essa palavra poder está ligado a outra palavra chamada potencial. Deus tem todo o potencial que existe no universo, porque foi Ele a fonte geradora e criadora de tudo isso. Então, Deus tem todo o poder. Deus, como já vimos, Ele é onipresente. Dentro do aspecto da onipotência, onde Deus tem todo o poder, você precisa acreditar que Ele tendo todo o poder, Ele pode fazer todas as coisas, ou Ele pode trazer todas as soluções, seja lá o problema que for. Terceiro ponto, importante também para nós nos localizarmos melhor nessa relação para com Deus. E o terceiro aspecto da natureza de Deus é: Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe
de todas as coisas. Esse aspecto chama-se onisciência. Deus sabe de todas as coisas. Deus não está, como eu e você muitas vezes estamos, limitados a saber apenas o presente com lembranças ou memórias do que já passou, do passado. Deus, quando olha para o tempo, Ele não está com a sua visão e o seu conhecimento fragmentado entre passado, presente e futuro. Aos olhos dele, passado, presente e futuro incluídos na mesma percepção. É a capacidade de Deus. É por isso que Ele é Deus e é por isso que Ele pode fazer aquilo que um Deus como Ele pode fazer. E vale lembrar para mim e para você de que Deus pode todas as coisas. Mas tem muitas coisas que mesmo Ele podendo, Ele não faz ou não realiza. Por quê? Porque Ele é um Deus de ordem. A Bíblia aqui diz que Deus não é Deus de confusão. Pelo contrário, Deus é um Deus de ordem. Quando nós vamos ver em Gênesis a narrativa da criação, nós vemos Deus criando as coisas de uma maneira tão organizada. Nós vemos Deus criando a partir do que Ele criou também, as coisas de uma forma tão projetada, tão planejada, e é um planejamento tal, a ponto de a Bíblia dizer em Gênesis capítulo 2, que tendo Ele criado as coisas, no 7º dia Ele descansou. Ele não descansou porque estava cansado. Ele é o guarda de Israel, a Bíblia diz, ele não dorme nem cochila, ele está trabalhando em favor daqueles que nele creem e nele esperam. Ele não dorme, ele não se cansa, ele não se fadiga como nós, mas ele, tendo criado tudo que ele criou, ele estabeleceu princípios para que a criação obedeça o regramento dos princípios. São as leis de Deus que vêm para colocar ordem. Eu quero dizer para você que se você precisa colocar a sua vida em ordem, seja em 1, em 2, em 3 ou em até mais aspectos, Deus quer e pode te ajudar. Como você começa fazendo isso? Fácil. Observando os princípios da palavra de Deus. E eu espero que esses devocionais aqui te ajudem muito a ir organizando e organizar ainda mais a sua vida dentro da vontade de Deus. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha aprendido ou tenha reforçado aquilo que diz respeito a pelo menos 3 aspectos da natureza de Deus. Ele é onipresente, ele é onisciente e ele é onipotente. Quero te convidar agora a você fazer uma tarefa simples, mas que é muito importante e poderosa. Se inscrever no canal, se é que você ainda não se inscreveu, ativar os sininhos aqui da notificação e comentar como essa mensagem chegou para você hoje e mais, compartilhar essa mensagem com alguém que precisa saber sobre pelo menos 3 aspectos da natureza de Deus. Você pode fazer isso? Eu tenho certeza que sim. Nos vemos no nosso próximo devocional aqui no Colo do Pai amanhã. Tchau, tchau.